Olá, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje no quarto tópico desta lição, a lição 4 desse segundo trimestre do ano de 2025. E esse tópico fala sobre palavras únicas e extraordinárias. Vamos ver o que nós vamos aprender com esse tópico de hoje. A pergunta A diz: com base na referência de Cristo, a água da vida, qual foi a conclusão de muitos? Então, no tópico anterior, a gente viu que Jesus fez ali uma ilustração se comparando com a água viva. Então, com base nessa referência, a conclusão que muitos tiveram no livro de João 7:40 responde, e também nós vamos comparar com Deuteronômio no capítulo 18, versículo 15. E nós vamos entender o porquê. Então, em João diz: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente ele é o profeta. E Deuteronômio diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Então muitos chegaram à conclusão realmente que Jesus, ele era o profeta. E por quê? Porque lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Deus já tinha falado, né, que ia levantar um profeta ali no meio deles. E por isso que, com as palavras de Jesus, eles chegaram a essa conclusão, que Jesus era verdadeiramente o profeta. A pergunta B diz assim: embora alguns tenham ficado esperançosos com essa perspectiva, como outros reagiram? Então, muitos ficaram animados, empolgados, realmente, né? Tinham encontrado a fonte da água viva, mas muitos, olha só como eles reagiram. Enquanto alguns diziam: este é o Cristo, outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então, muitos ficaram acreditando que realmente Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, enquanto outros descriam, né? Ficavam argumentando, mas será que Jesus vem realmente de tal lugar e tal lugar? Então, hoje, em nossos dias, será que não existe descrenças quanto a Jesus? Se realmente Jesus é o Filho de Deus? Precisamos ter muito cuidado, porque muitas teorias estão surgindo a respeito de Jesus. Quem é Jesus, afinal de contas? Vamos estudar a Bíblia, a Escritura Sagrada responde. E a pergunta C diz assim: que ordem os oficiais receberam de seus líderes? São duas perguntas também nessa letra C. E a outra pergunta: por que não conseguiram prender Jesus? Então, a ordem que os oficiais receberam de Jesus foi para prender Jesus. E no livro de João 7,45 diz: e os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não os trouxestes? E a segunda pergunta: por que não conseguiram prender a Jesus? Eles responderam, os servidores responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus, ele falava com palavras tão extraordinárias, com palavras únicas que tocavam os corações, até mesmo daqueles que foram prender a Jesus. Aqui, no livro Desejar de Todas as Nações e também no livro Testemunhos para a Igreja, aqui relata este acontecimento, que foi no último dia da festa, os oficiais, né, que os sacerdotes, os líderes, tinham enviado, né, para prender a Jesus. Aí eles retornaram e os sacerdotes, né, questionaram com muita raiva. Perguntaram por que vocês não trouxeram ele. E aí
os oficiais, com ar de solenidade, eles responderam: nunca homem algum falou como este homem. Eles ficaram impressionados, mesmo com o coração tão duro que eles tinham. As palavras de Jesus tocaram eles. E enquanto ele falava no templo, lá no pátio, eles se mantiveram perto, eles ficaram ali tentando captar algo que pudessem usar contra Jesus. Mas enquanto eles ouviram, eles se esqueceram da missão que eles tinham ido fazer. E eles ficaram como homens assim, hipnotizados, ouvindo as palavras de Jesus. E Cristo se revelou à alma deles. E eles viram o que os sacerdotes e líderes se recusavam a ver: a humanidade inundada pela glória da divindade. Então, muito lindo essa parte aqui. Eles foram tocados pelas palavras impactantes de Jesus. Mas sabe, é interessante que Jesus ele usava assim os elementos da natureza para explicar. E aí, Jesus ele estava familiarizado com a natureza. Então ele explicava as verdades divinas usando exemplos da natureza. E como resultado disso, é, preparava o solo do coração para receber ali a boa semente. Então, meus queridos irmãos, que nós também possamos abrir a porta do nosso coração para receber a boa semente da verdade. E assim, nós vamos colher depois os frutos. Então, aqui nós finalizamos o quarto tópico. Amanhã nós vamos finalizar com o quinto tópico da lição. Convido você a estar novamente aqui para estudarmos juntos. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.